Atenção Polos EAD. Após o top de 5 segundos, mais educação, ciência e tecnologia no ar. Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina de orientação para a prática profissional e pesquisa. Sou a professora Samara, professora formadora, e o principal objetivo dessa disciplina, que estaremos trabalhando com vocês durante essas 4 semanas, é contextualizar todo o conhecimento que vocês estão adquirindo em relação às outras disciplinas também e relacionar com 2 grandes eixos, que é pesquisa e a culminância de todo esse conhecimento com a prática do estágio. Estaremos com vocês trabalhando nesse processo de ensino e aprendizagem à distância, também com a professora Ariadne. Professora? Boa noite, professora Samara. Boa noite a todos os nossos coordenadores de polo, tutores, também aos polos que nos assistem e nos acompanham lá no IFAC, no Acre. Nós estamos muito felizes de estar aqui novamente e desejamos a todos uma boa aprendizagem para nós. Então vamos lá. A temática a ser abordada nesta noite é sobre pesquisa científica, a noção de conhecimento, a noção de pesquisa científica, o planejamento estratégico das atividades de pesquisa. A segunda temática é o projetos, o que é projeto, a diferença e tipos de projeto, os elementos que compõem, que constituem o projeto. E a terceira temática é os tipos de documentos científicos, o que é monografia e artigo científico, e quais são os elementos que compõem esses tipos de documento. No primeiro tópico, vocês vão ver que o conhecimento ele é um conjunto de saberes que uma pessoa, eu, você, construiu sobre um determinado objeto, coisa ou elemento. E aí você é suficientemente capaz de identificar, manipular, transformar, questionar, afirmar, negar ou apresentar qualquer impressão a respeito dele, de forma consciente ou até mesmo intuitiva. Existem 3 tipos de conhecimento: o conhecimento filosófico, o conhecimento religioso, o senso comum e o científico. Hoje, no campo do mercado, no campo da história clássica da administração, podemos perceber que a sociedade passou por vários momentos. Passamos pela sociedade agrícola, a sociedade industrial, e hoje vivemos na sociedade do conhecimento. Ou seja, eu, você, agregamos valor a uma instituição ou a uma empresa. E o que será que as pessoas agregam? Que tipo de saber, de conhecimento que as pessoas agregam? E agora nós vamos verificar a diferença e a definição desse tipo de conhecimento. E um deles que nós vamos abordar é o conhecimento científico e o senso comum. Professora Ariadne, o que as pessoas entendem, sabem sobre esses 2 tipos de conhecimento? Nós fizemos uma pesquisa, né, professora? Nós fizemos uma enquete, fomos até as ruas e perguntamos o que elas entendem por senso comum e conhecimento científico. Então, nós vamos acompanhar agora essa matéria. Oi, tudo bom? Seja bem-vindo de volta às aulas. E hoje nosso tema é bem interessante. Tenho certeza que você segue alguma crendice popular. Em casa mesmo, quando você tem alguma dor, pode ser que a sua mãe ou a sua avó já tenham te oferecido algum remédio caseiro. Para dor de estômago, eu sugiro sempre que tome boldo do Chire, carqueja e também espinheira santa. São as plantas mais indicadas para isso. A gente tem também compostos que a gente criamos para problemas de quem tem diabetes, que é um problema muito que está aparecendo no dia de hoje, que nem
as folhas que você faz e toma no dia a dia que baixa o teor de açúcar no sangue, que nem o pata de vaca, o miraruíra, o quácia, né, o pedra úmica A, todos eles só servem específico para diabetes. Olha, isso já vem já de família, já vem já de raiz. Meu pai, ele nasceu na Amazônia, né? No caso, ele serviu o exército e ele era tipo assim, era tipo médico, curandeiro de reservas. Aí, por questão disso, ele trouxe para cá e a gente sempre acompanhamos e adquirimos conhecimento e se aprofundamos em internet, em livros, que com isso a gente adquirimos mais conhecimentos ainda. O que acabamos de ver também é conhecimento, nesse caso, senso comum. Você sabe diferenciar senso comum de conhecimento científico? Olha só o que as pessoas na rua responderam. O senso comum, ele vem mais através da cultura obtida por um determinado povo, numa determinada região. Então, o povo acredita, né, porque os seus avós, os seus antepassados e o convívio dele naquela região, ele aponta, né, para um determinado resultado para ele. Então, isso é o conhecimento que não é obtido através da universidade, através das escolas, isso é o chamado senso comum, tá? Que também é conhecido como imaginário social, né? O conhecimento científico, né, ele, como o próprio nome diz, ele é baseado em experiências e técnicas de pesquisas elaboradas com metodologias, e isso se obtém um determinado resultado também, mas obtido de outra forma. Bem, senso comum, no meu entendimento, é quando o cidadão vai decidir algo ou fazer algo baseado em informações pertinentes a ele mesmo. São conhecimentos dele, que ele buscou do cotidiano, de sua vida, e aí ele vai tomar alguma decisão baseada nesse senso comum pessoal dele. O científico, ele vai tomar alguma decisão, decidir algo baseado em bases científicas, ou bases científicas construídas por ele mesmo através de pesquisas e dados, ou buscar esses dados científicos e essas pesquisas baseados em conhecimento de outras pessoas, que provavelmente têm embasamento técnico e teórico para ter essa informação ou esses dados. O que diferencia ambos é o modo como eles são constituídos. Enquanto nós constituímos um senso comum embasado na nossa experiência cotidiana, a partir de nossa observação mais imediata, e passamos isso de pai para filho, de geração em geração, ele tende a ser um conhecimento que se consolida, que se cristaliza, mesmo em alguns deles não havendo um fundo de verdade. Diferentemente, o saber produzido através da ciência é um saber sistematizado, construído a partir de uma investigação criteriosa, com metodologia. Então, o conhecimento científico se refaz. Porque hoje fazemos uma pesquisa e constatamos um dado e alguns anos depois esse dado não mais se ratifica. A tendência é o senso comum se enraizar por conta do modo como ele é construído. Agora eu vejo, principalmente na academia, que o senso comum sofre uma desvalorização imensa. Tudo precisa ser científico. E se nós formos observar ao longo da nossa vida, nós temos saberes construídos via senso comum importantes, que são verdadeiros, inclusive que justificaram a sobrevivência da humanidade. Não é? É por isso que nós construímos as nossas regras de civilização, as nossas relações, é por esse saber intuitivo, subjetivo. Eu tendo a valorizar muito o senso comum. Claro que alguns saberes a ciência jogou por terra, não é? Mas alguns sobrevivem e muitas vezes a própria ciência parte de um saber do senso comum para estabelecer as suas pesquisas. Então, o homem contemporâneo pensa isso de X. Vamos verificar se isso que ele pensa procede, faz sentido, é verdadeiro? Quantas opiniões diferentes, hein? O importante é saber sobre as duas situações, o conhecimento científico e o senso comum. Tchau e até a próxima. Vocês puderam acompanhar nessa matéria as opiniões das pessoas a respeito de senso comum e conhecimento científico.
E nós abordamos aqui, além desses 2 tipos de conhecimento, outros 2, que é o religioso e o filosófico. Mas nenhum desses 4 tipos de conhecimento se sobrepõe ao outro, quer dizer, nenhum é mais importante que o outro. Todos os tipos de conhecimento são importantes. Mas, para a nossa disciplina, que é Orientação para a Prática Profissional e Pesquisa, qual desses tipos de conhecimento nós devemos priorizar? Professora Samara, qual é o tipo de conhecimento que nós devemos priorizar? O conhecimento, o que priorizar a construção, como a professora Ariadne já falou, todo o saber, ele possui um valor significativo para o ser humano. Em gestão de pessoas, na história da administração, no passado, a força estava no músculo. Hoje, a força está na mente, ou seja, a força está no conhecimento. Não é à toa que vocês estão aí sentados assistindo e todas as aulas do curso técnico em finanças com o objetivo adquirir um conhecimento, construir um conhecimento técnico para agregar um valor a uma organização ou a uma empresa. Então, essencialmente, prioritariamente, iremos construir um conhecimento científico, um conhecimento sistemático. Observe que o conhecimento científico é algo que está sempre em construção, diferente do conhecimento do senso comum, que ele é arraigado, ele não modifica, mas o conhecimento científico, ele constantemente está em construção. Os resultados das pesquisas, que são importantes num certo momento, mais à frente pode tomar uma outra direção. Então, ele está constantemente em construção. E para se ter um conhecimento científico é necessário ter uma ação, que é a pesquisa científica. Observe no slide que a pesquisa é um conjunto de ações proposta para encontrar solução para um problema que tem por base procedimentos racionais e sistemáticos. Como esse conhecimento ele é racional e sistemático, é necessário que o pesquisador tenha alguns passos, alguns procedimentos sistemáticos. A primeira coisa que ele deve ter é um tema, um assunto que norteará, que será abordado em todo o trabalho. O outro é formular perguntas, como a pesquisa tem esse sentido de resolver um problema, então você precisa formular um problema através de uma pergunta. E essa pergunta, ela vai vir através de hipóteses, porque você vai formular supostas respostas que vão guiar a sua pesquisa. Observe essa relação entre o problema e a hipótese. Esses são os problemas e essas são as supostas respostas às hipóteses. A primeira pergunta é: qual o resultado da produção leiteira do período X da região Y? A suposta resposta que eu posso ter desse problema é: a produção superou as expectativas do ano anterior? Ou a produção foi de X litros per capita? Outro problema: qual o sistema de gestão adotado no setor X da empresa Y? Qual o sistema de gestão adotado no setor X da empresa Y? O sistema adotado é de gestão compartilhada? O sistema adotado é o de gestão centralizada? Você observou que o meu tema é sobre a produção leiteira, o meu tema é sobre a gestão. E diante disso eu vou formular um problema e também vou formular hipóteses. Eu preciso achar supostas respostas que vão nortear, enriquecer a minha pesquisa, o meu trabalho. A pesquisa também ela tem um raciocínio lógico para você construir de forma crítica a sua pesquisa. Professora Ariadne, existem duas abordagens essenciais para construir a lógica da pesquisa. Você poderia explanar um pouquinho, professora? Sim, vamos lá. Nós temos aqui 2 tipos de métodos, né, que são os considerados métodos gerais nas pesquisas científicas. Então, nós temos o método dedutivo, que é aquele que parte do geral para o específico, e nós temos o método indutivo, que parte de uma particularidade ou do específico para o geral.
No exemplo que nós temos aqui, você pode acompanhar, ele diz, no método dedutivo, qual modelo não daria ou daria certo no Brasil, na economia de vários países. E o indutivo, estudar procedimentos de algumas empresas para provar que todas apresentarão os mesmos resultados na prática. Um outro exemplo de método dedutivo seria eu afirmar, por exemplo, que o preço médio da gasolina no Brasil equivale a R$ 3,15. Logo, o preço médio da gasolina em São Francisco do Guaporé é R$ 3,15. Nesse exemplo, nós temos um valor geral, né, ou seja, no país inteiro, no Brasil, e partimos lá para São Francisco do Guaporé. Boa noite aos alunos, né, e à tutora que nos acompanha aí. Exemplo de método indutivo. Porto Velho consome muito sorvete e bebidas geladas. Logo, Rondônia consome muito sorvete e bebidas geladas. Porque é uma cidade quente. Logo, como todo estado tem uma temperatura alta, induz-se que a maioria ou todos os estados, todas as cidades do nosso estado têm um alto consumo de sorvetes e bebidas geladas. Então, essas são duas ilustrações que nós trazemos aqui para vocês. Professora Samara. Depois de organizar o seu raciocínio lógico dessas duas abordagens, você precisa identificar no seu trabalho de pesquisa quanto ao pesquisador. Existem dois tipos de pesquisa, a não interventiva e a interventiva. A não interventiva, ela só vai identificar, levantar um diagnóstico de forma crítica de um problema determinado da área. A interventiva tem foco na alteração da realidade, na mudança decorrentes da intervenção feita do próprio pesquisador. Então, existem dois tipos de interferência, a não interventiva e interventiva. Existem também os objetivos. Os objetivos da pesquisa, onde você vai deixar claro como você vai fazer o seu trabalho. O objetivo da sua pesquisa pode ser exploratória, onde você vai conhecer, identificar, levantar e descobrir algum processo, algum procedimento que ainda não foi explorado. Ou o seu objetivo será somente descrever, caracterizar ou traçar um processo, uma distribuição de uma empresa, de uma organização, ou explicativa. Na sua pesquisa você tem o objetivo de explicar, analisar, avaliar, verificar e explicar causas e acontecimentos da sua pesquisa. Depois de termos na pesquisa se é interventiva ou não interventiva e o objetivo, nós temos os procedimentos técnicos. Como vai proceder de forma sistemática, como vai acontecer a sua pesquisa? Existem vários tipos de procedimentos. Observe, existem a bibliográfica, onde você vai ler vários autores e eles vão conceituar, vão afirmar ou não algum conceito em relação à sua pesquisa. Existem a pesquisa documental, onde você vai pegar vários tipos de documentos, e esses documentos podem ser ofícios, portarias, decretos, e você vai organizar através desses documentos a sua pesquisa. A pesquisa pode ser experimental, onde você vai fazer um experimento, pode ser uma pesquisa ex post facto, que quer dizer que você pegou um crime que já aconteceu no passado, um estudo de corte, onde eu vou pegar um determinado grupo de pessoas, principalmente se há um risco à população em relação a uma doença, ou levantamentos que podem ser de forma qualitativa ou quantitativa em relação àquela pesquisa. Ou estudo de caso, onde há um caso extremamente específico que você vai pesquisar. Existem o estudo de campo, onde você vai fazer levantamentos de questionários, de entrevista, você vai a campo. E a pesquisa-ação, onde você vai, na prática, verificar as necessidades que há em uma empresa, uma organização. E a pesquisa participante,
o pesquisador, ele é participante, ele passa a vivenciar, a participar de um grupo ou de uma tribo, ele vai vivenciar juntamente com eles. Você verificou que existem vários procedimentos, objetivos, viu se pode haver uma intervenção ou não, e todos esses itens vão na metodologia de todo o processo, como vai acontecer o seu trabalho. Observe alguns critérios que devem haver no planejamento da sua pesquisa. O critério é a viabilidade. São condições prévias que garantem a execução da pesquisa até o final. Ou seja, você tem que verificar se há viabilidade. Não precisa pensar numa pesquisa grande, imensa, mas uma pesquisa real, de importância e que não vá exigir de você algo que você não vai poder cumprir até o final. Precisa de um critério que é o alcance. Precisa delimitar o grupo, o território, o objeto da pesquisa, definir o contingente, dimensões, o custo e o tempo. Outro critério é a importância. Aqui você vai colocar se realmente a sua pesquisa trará, de fato, um resultado positivo. Ou, de outra forma, não será mais do que atestado do óbvio. Então, sua pesquisa tem que ser relevante, trazer um resultado positivo. E uma organização, como organizar todos esses critérios? Você deve traçar apenas ações que podem ser executadas, para não afetar os resultados com etapas não concluídas. Então, para que isso aconteça, é necessário que você elabore um projeto. Professora Ariadne, então o que é um projeto? Já que eu preciso de vários critérios, da viabilidade, do alcance, da organização, o que é necessário e o que as pessoas pensam sobre projeto? O projeto, ele é sempre uma expectativa de futuro, né? Então, você cria algo que ainda vai acontecer. É como se fosse o seu planejamento. Mas nós fizemos uma enquete com as pessoas e perguntamos a elas o que elas entendem por projeto, né? Vamos ver essa matéria. Vamos lá. Oi, tudo bem? Quando falamos em projeto, nos vem à mente aquela ideia de organização. Saber traçar os nossos objetivos e explorar nossas ideias. Olha só. Mas o que será que as pessoas responderiam se perguntássemos o que é projeto? Vamos conferir agora? Olha, no meu entender, meu cotidiano, projeto é a realização de uma necessidade para qualquer área. Para a pessoa é uma necessidade. Se a pessoa tem uma necessidade, uma área rural, de um crédito para fazer uma benfeitoria, ele vai ter que montar um projeto dentro da área da propriedade dele para poder ter aquela benfeitoria realizada. Eu penso que assim, em qualquer setor, qualquer área, monta-se um projeto, mesmo que seja físico, jurídico ou não. É você ter um planejamento, um objetivo e calcular os passos desse objetivo, até você a conclusão dele. Com o projeto, primeiro surge uma ideia, né? Aí a partir disso a pessoa vai concretizá-lo. Aí ela coloca em métodos e etapas, né? Até atingir o grande objetivo que é concretizá-lo na prática. Eu entendo que seja tipo assim uma meta que a pessoa traça, né? Aí a pessoa cria diversas formas de chegar num objetivo. É isso que eu entendo como projeto, né? Uma meta a ser alcançada, um objetivo. Eu acho que projeto é tudo que a gente planeja para o futuro, assim, tanto para o futuro quanto para o presente, né? Tudo que a gente planeja é um projeto de estudo, de trabalho, de vida mesmo. Acho que projeto, no meu ponto de vista, é isso. Viram como um projeto é super importante? Tchau e até a próxima. Então, vocês viram aí que o projeto, ele é um tipo de instrumento, ou é um instrumento que serve para que nós possamos fazer o planejamento da nossa pesquisa. Por quê? Porque aqui nós estamos falando de conhecimento científico. Então, para que eu possa elaborar no conhecimento científico, eu vou precisar de um projeto de pesquisa, que tenha o seu problema, os seus objetivos e a sua metodologia bem delineados. Não é isso, professora Samara? Isso mesmo, instrumento de planejamento. E existem 3 tipos de projeto. Vamos observar quais são eles? Existe o projeto
da administração pública e privada. Esse tipo de projeto, eles são específicos, possuem normatizações próprias de cada instituição, entidade, e que a empresa, ela adota e principalmente tem a finalidade de atender os objetivos da empresa. Esse tipo de projeto, na maioria das vezes, ele possui projetos para organização, o objetivo da empresa, e aqueles projetos que vão auxiliar em licitações de interesse da administração pública. O outro tipo de projeto é o projeto de pesquisa, esse a qual nós estamos abordando nesta noite. Ele busca dados em pesquisa, tanto não interventiva como das interventivas. E tem esse principal objetivo, pesquisar sobre objeto ou espaço ou grupo nas pesquisas. Outro tipo de projeto são projetos de extensão. Esse projeto de extensão, ele tem o objetivo de atender uma comunidade, como o próprio nome já diz, de se estender, de verificar um problema e adotar, oferecer para a comunidade, para a sociedade, de forma a um desenvolvimento de propostas de transformação. Existem vários tipos de projetos de pesquisa, de extensão, que são realizados. Um tipo de projeto que se fazem muito são palestra, ação global. Todos esses tipos de projetos de extensão têm esse objetivo de realizar, de beneficiar a comunidade, o social. Existem também os elementos do projeto. Conforme a Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, ela irá nortear, instrumentalizar como você irá construir um projeto. Ele possui elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Todos esses elementos possuem um significado, uma organização. Observe. Os elementos textuais, eles são elementos pré-textuais, são aqueles que apresentam indicadores bem simplificados, resumidos, de orientação para a leitura dos projetos. Ele apresenta de forma organizada como está o projeto. Observe na nossa legenda que existem elementos opcionais e obrigatórios. Os opcionais são o amarelinho e o rosa é obrigatório. Esse aí é um exemplo dos elementos pré-textuais. A capa, que é opcional, que vem de forma informativa, o nome da instituição, o nome do trabalho, o título do trabalho, o nome do aluno, a data, e a folha de rosto, que é obrigatória, que vem o nome do aluno, o título do trabalho, uma pequena apresentação do trabalho, o orientador se houver e o local. Outro elemento pré-textual são as listas de ilustrações, a lista de tabela, a lista de abreviatura, listas de siglas de símbolo. Esses elementos são opcionais, porque só será usado se no seu trabalho houver figuras, houver tabelas, houver abreviaturas ou siglas ou símbolos. Outro elemento é o sumário. O elemento do sumário, ele tem a finalidade de dar uma visão geral de como está localizado todos os assuntos, de forma bem organizada. Observe que ele vem apresentando por sessões que é obrigatório, sessão primária, secundária, terciária, quaternária e quinternária. Todas essas sessões possuem um padrão a ser estabelecido no sumário. Observe que quando há uma sessão informando o título, há a sua paginação. Outro elemento é os textuais. Esses textuais são todos obrigatórios, observe. Porque ele compreende a famosa tríade, a introdução, desenvolvimento e conclusão, o que nós já vimos no decorrer de todos os nossos estudos na vida da educação básica. Observe que tem a introdução, o referencial teórico, a metodologia, o recurso e o cronograma. Todos eles são obrigatórios. Agora, eu gostaria que vocês observassem
Tenham bastante atenção, né, professora Ariadne, porque nesse momento desses slides vão ajudar vocês no trabalho de longa duração. Observe, na introdução você irá organizar de forma que compreenda o tema, a delimitação do tema. O tema é um assunto a ser estudado, ou seja, o meu tema é receitas e despesas. A delimitação do tema eu vou delimitar. Observe a diferença entre receitas e despesas na unidade X do município Y. A problematização, como já vimos, é o que vai formular um questionamento, um problema. Exemplo, o que tem provocado o déficit financeiro na unidade X do município Y? E a hipótese, como nós já vimos, é uma suposta resposta. O sistema adotado tem provocado déficit financeiro na unidade X? E o outro é a justificativa, como já vimos, os critérios, a importância, onde você vai colocar a importância do seu trabalho. E a importância da sua pesquisa é a necessidade de alcançar o equilíbrio financeiro na unidade X no município Y. E o objetivo ele tem que responder a todas as suas perguntas. Exemplo, é o fim que se pretende alcançar. E os específicos, eles vão dar um norteamento para a construção de todo o trabalho. Por exemplo, analisar as causas do déficit financeiro na unidade X, conhecer o específico, conhecer as estratégias específicas de produtividade ou crescimento da receita, apresentar os pontos de desequilíbrio entre a receita e despesas. Observe que todos esses elementos fazem parte da introdução. Temos também a fundamentação teórica, onde você vai fundamentar, e a metodologia. Temos o recurso, o cronograma, todos esses elementos eles fazem parte do nosso trabalho. Professora Ariadne, gostaria de comentar, tem algum questionamento? Então, professora, nós já temos uma ótima participação aqui do Polo de Porto Velho, Zona Norte, que é da Érica, e aí nós pedimos para lançar essa questão na hora das correções, até para poder possibilitar aos demais a participação também nesse questionamento, que é muito interessante. Nós queremos pedir à nossa produção para colocar aí o número do WhatsApp, né? Tem alguns polos que estão com um problema na questão da internet, e aí nesse caso você pode enviar o seu vídeo de até 30 segundos com uma pergunta, uma dúvida, um questionamento, e aí nós teremos maior alegria em responder e colaborar com você nesse tiratema. Nós queríamos pedir, em especial, aos polos do IFAC, Tarauacá e os demais polos que nos acompanham, se quiser participar conosco também no WhatsApp, fica à vontade. O WhatsApp somente para vídeo, ok? Nós temos uma atividade de sala, não é, professora Samara? Daqui a pouquinho. E aí a gente vai dar uma continuada que depois a gente comenta. Vamos ver só mais alguns dos elementos dos textuais. Observe que você vai ter o elemento, o recurso e o cronograma. O recurso você vai discriminar todo o material que você vai utilizar, seja humano, seja material financeiro. O cronograma você vai colocar de forma bem organizada a cada etapa. O que você vai fazer, o levantamento de dados, a fundamentação teórica, todos esses elementos de forma a cumprir no período, você vai colocar no cronograma. E os elementos pós-textuais. Os textuais, eles servem para colocar tudo aquilo que você utilizou, por isso que eles são colocados após o texto, todos os elementos que enriqueceram, auxiliaram o seu trabalho. A referência, o glossário, o apêndice, o anexo e o índice. Somente a referência é obrigatória e os demais são opcionais. A referência é obrigatória, onde você vai relacionar todos os autores pesquisados que falaram sobre a sua temática. O glossário, ele irá organizar palavras ainda não muito próprias do dia a dia e que o autor utilizou. São termos técnicos e você vai colocar no glossário de forma organizada, onde o leitor vai verificar o significado de cada uma. E os apêndices, que são opcionais, são instrumentais que o próprio pesquisador elaborou para fazer o levantamento de perguntas através do questionário.
O anexo parte do projeto que não couberam na sequência textual, documentos que foram importantes auxiliar no trabalho que você anexou, certo? E ele é opcional também. O índice é a relação de palavras, frases ordenadas segundo determinado critério, que localiza o tema que você quer de forma bem rápida. Então, ele está organizado de ordem alfabética. E de forma bem lógica, construímos um organograma para você entender um pouquinho. O projeto, ele prevê o que será feito e atingido. Eles possuem elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. A partir do projeto surgem os documentos científicos, que são os relatórios, as monografias, os artigos científicos. Os relatórios, eles prevêem os resultados de pesquisas, os planos de atividade de estágio ou do dia a dia do setor de trabalho. A monografia são resultados de pesquisa a partir de um assunto aprofundado e exposto. E o artigo científico resulta em trabalho de análise de demonstração, de forma bem breve e especializada. Veremos daqui a pouquinho a definição desses dois tipos de documento e na próxima aula veremos mais o relatório. Professora Ariadne, o que seria a monografia? Monografia são trabalhos de conclusão de curso mais extensas, especializadas e conceituais. Então, ela vai em torno de 30 a 60 páginas e deve ser orientada por um professor. Todo trabalho de conclusão de curso, né, ou todo trabalho científico ou técnico, ele sempre tem a orientação de um professor. Então, nunca pense que você, se não chegar ao estágio e tiver que produzir um TCC, você vai ficar sozinho. Você sempre vai ter a ajuda dessa pessoa para lhe orientar nesse trabalho. Não é isso, professora? Isso mesmo. Você possui também, na monografia, existem elementos textuais, elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Eles possuem os mesmos elementos que nós vimos no projeto e outros além. Vimos aqui que ele tem elementos, conforme a legenda, opcionais e obrigatórios, tanto nos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais. Observe um dos elementos que queremos destacar, que é a folha de aprovação da monografia, onde irá conter os elementos essenciais de aprovação, o nome do autor, o título do trabalho, a natureza, se é uma monografia, uma tese, uma dissertação e outros, o objetivo do trabalho, o nome da instituição, a área de concentração, a data da aprovação, o nome, a titulação e a assinatura. Esse aqui é um modelo de aprovação, onde o aluno irá verificar a nota a qual teve do trabalho de monografia, que é o trabalho de conclusão. Outro tipo de trabalho, professora Ariadne, utilizado na monografia é os resumos. O resumo, ele é a apresentação concisa dos pontos relevantes do documento. Observe que nós vimos o objetivo, o método, os resultados, a conclusão do trabalho. Nós verificamos que todos esses elementos que vimos no projeto, na monografia, eles serão de forma bem concisa no resumo da monografia. E temos o artigo científico, professora Ariadne. Os artigos científicos são trabalhos de análise e demonstração de forma breve e especializada. Geralmente parte de uma publicação com autoria declarada, que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. O resumo, assim como na monografia, ele também é um elemento obrigatório do artigo científico, não é isso, professora? Isso mesmo, professora Ariadne. E interessante vocês observarem que no artigo não há pré-textuais igual dos projetos e da monografia. Então, ele é um pouquinho diferente, ele é de forma breve e especializado. Os elementos textuais, na maioria, eles possuem os mesmos elementos e o elemento pós-textuais é um pouco diferenciado. Observe, os elementos pré-textuais no artigo é totalmente diferente, onde eu coloco o título, o nome do autor, eu coloco o resumo, a introdução, e aí eu começo a discorrer todo o trabalho. Então, ele não possui os elementos pré-textuais igual da monografia do projeto. Então, ele é diferenciado. E temos o trabalho
a exposição dos resultados. Esses trabalhos que nós vimos, que é o relatório, as monografias e os artigos científicos, eles podem ser apresentados tanto nas instituições ou em eventos, através de exposições. Essa exposição sempre será destacada os elementos que foram abordados na aula de hoje, extremamente fundamentais: a introdução, a metodologia, o desenvolvimento, a conclusão e a referência. Todos esses elementos serão destacados na apresentação, onde você terá um domínio. Professora Ariadne, diga. Poderia falar um pouquinho da exposição? Depois de ter preparado esse trabalho científico, você precisa expor o domínio do conhecimento desse trabalho. Exatamente. Sempre quando se faz uma pesquisa, o objetivo da pesquisa ele é sempre um objetivo social, ou seja, ele visa atender problemas da sociedade. Então é necessário que esses resultados eles sejam expostos ou compartilhados, seja em seminários, seja em exposições, seja numa defesa de artigo, de dissertação, de tese. Então sempre você vai ter uma certa obrigatoriedade na realização de uma pesquisa científica. Por quê? Porque por intermédio da pesquisa científica, você, de alguma forma, intervém num benefício maior, que é dar uma resposta à sociedade. Não é isso, professora? Isso mesmo, professora Ariadne. Confirma? É verdade. Na aula de hoje vimos essa construção, esse conhecimento do senso comum, do conhecimento científico, e a construção sistematizada da elaboração desse projeto. Daqui a pouquinho nós vamos realizar uma atividade, eu gostaria que você prestasse atenção. Na aula de hoje, né, você observou a diferença entre o senso comum e o conhecimento científico. O principal objetivo dessa atividade agora é reconhecer a importância do conhecimento científico e os procedimentos que tanto vimos no decorrer da aula, que envolve o desenvolvimento de uma pesquisa científica. Assim, neste momento agora, propomos que você forme grupos, atenção, tutores, né? Formem grupos e discuta com os colegas as seguintes situações. Existe o cenário A, e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e participassem conosco, certo? No cenário A, o que é melhor, telefone celular pré-pago ou pós-pago? Para o site economia.ig.com.br, o pós-pago parece ser melhor. Veja, os primeiros reflexos desse movimento foram sentidos há cerca de 3 anos, quando celulares pós-pagos voltaram a ganhar participação no mercado brasileiro. No contexto, a participação dos celulares com conta na base total de assinantes no país saltou de 17,4% em 2010 para 20,6%. Em junho deste ano, segundo dados da agência, a fonte, Agência Anatel de Telecomunicações, apesar do número atual ainda modesto, quando comparado aos índices total, outro dado da Anatel reforça essa guinada. De junho de 2012 a junho de 2013, o número de linhas pós-pagas aumentou 16,5%, enquanto o segundo pré-pago cresceu apenas 0,9%. E aí, o que vocês acham? Na questão, você vai perguntar para o seu colega o que é melhor, telefone celular pré-pago ou pós-pago. Todos eles deverão expor a sua opinião. Na questão 2, faça um pequeno levantamento. É nesse levantamento que queremos a participação de vocês junto com a professora Ariadne, verificar quantos alunos foram pesquisar no grupo que vocês realizaram, certo? Todos esses itens. E temos o cenário o B, conselho de uma dona de casa zelosa. A senhora Silvaneide é uma dona de casa muito zelosa, preocupada com a saúde da família. Ela se desdobra em cuidados e nos dá algumas dicas. Por exemplo, não deixe que seus filhos assistam televisão por mais de 2 horas por dia. Ver televisão demais estraga os olhos. Para ter cabelos mais claros e sedosos, passe leite no cabelo, viu, professora Ariadne? Em vez de condicionador ou creme. Depois de colocar água no arroz, não mexa mais porque ele fica grudado.
nunca misture melancia com leite porque você pode morrer. E principalmente, nunca passe jamais debaixo de uma escada porque dá azar. Então, nesta atividade, eu gostaria da participação de vocês, verificar o conhecimento, o senso comum. Então, vocês vão participar junto com a professora Ariadne. Então, eu peço que os tutores participem, queremos ver o conhecimento, o senso comum que vocês conhecem por aí. Então, você já ouviu, então você vai relacionar e participar conosco com algum desses conhecimentos. Certo? E outros questionamentos que são bem facilzinhos que vocês vão realizar junto com a sua turma, certo? Então, fique com esses questionamentos, esses cenários. Discuta, não é para sair da sala, é para participar, construir esse conhecimento, certo? Então, vamos aguardar vocês. E aí, pessoal, como é que foi? Trabalho em grupo, questionaram, responderam. Gostaríamos de ver a participação de vocês, viu? Principalmente no cenário B e no cenário A. Professora Ariadne, tem alguma pergunta sobre o cenário A? O que eles acham? Pré-pago ou pós-pago? Olha, nós tivemos bastante participação nessa questão aí. Nós temos a participação aqui de Presidente Médici, de Paraná, de Cerejeiras e de São Miguel do Guaporé. Então, lá em Presidente Médici, o grupo da Sônia, Glaucileia, Fabiane e Bruna optaram pelo pós-pago. Segundo elas, é econômico e ilimitado. Então, elas gostam de conversar muito, falam demais, usam bastante telefone para tudo. E aí, o pós-pago é a solução. Lá em Paraná, também eles acreditam que o pós-pago, por quê? Tem mais vantagens e é mais fácil de controlar os gastos. A tutora mandou, né, a outra pergunta, mas aí a gente vai deixar para a próxima questão. Em Cerejeiras, nós temos aqui o grupo da Tatiane, Rosiane e a Laudiceia. Elas optaram pelo pré-pago. Então, controlada, sabe, né? Quanto é que vai gastar e tem como controlar. E lá em São Miguel do Guaporé, o grupo da Francijane disse que está empatado. 2 pré e 2 pós. Tá dividido, né? Tá bem dividido aqui. Bom, então, parabéns pela participação de vocês, certo? E teve esse quantitativo, legal que vocês conseguiram fazer esse levantamento, né? Professora Ariadne, eles colocaram na segunda questão quantos... Né, fazer mais ou menos uma simulação de um levantamento de pesquisa. Eles colocaram ou não? Aqui bem interessante que de Paraná fez, acho que foi a tutora, né, que fez da turma. Ela tem 30 alunos, então 4 alunos sexo masculino, 26 do sexo feminino. E as mulheres estão... maioria. Parabéns, mulheres. Elas vão controlar mais, viu? Depois desse curso de técnica. Ou gastar mais, né? Não, não faça isso não. E só a professora Ariadne? Nós temos aqui também as outras participações que eles colocam entre, né, 3 alunos, 4 alunos, 2 alunos, mas nas respostas que nós tivemos, o pós-pago foi o mais votado. Parece que o povo está acostumado com a conta mesmo no final do mês. E aí é o pós-pago que está mandando aqui. Olha aí, nessa atividade fizemos um levantamento. Na segunda aula já vamos fazer um mini projeto. Como controlar as finanças, fazer que nem um projeto de extensão de um instituto, né? Projeto de vida na ponta do lápis. Será que todo mundo está fazendo na ponta do lápis ou... Economia doméstica, Economia doméstica. Então, esse trabalho proporcionou essa visão de cada polo, de cada realidade. O que vocês preferem, ou pós-pago ou pré-pago? Aqui, desculpa, Pode falar, professora, Nova Brasilândia do Oeste, o grupo do Givanildo. Então, são 6 pessoas, 5 do sexo masculino, 1 do sexo feminino, 3 preferem pós-pago.
né? Tem mais comodidade, tem mais promoção a longo prazo, né? Uma forma de economizar. E 3 acham que o pré-pago limita o custo e não se compromete com o gasto. Olha que interessante. Muito bem. Então, essas são as participações. São Francisco do Guaporé diz que a maioria deles prefere o pós-pago. Eles usam mais o pós-pago lá. Então, assim, foi legal essa diversidade e o que demonstrou através desse resultado a variedade da opinião de vocês em relação a um controle financeiro de gastos com o telefone celular, um meio de comunicação que ultimamente está sendo utilizado, Exatamente. principalmente agora com os aplicativos, a internet e as ligações. Então, na maioria das vezes, as pessoas preferem o pré-pago porque ele já tem um controle, como foi São Francisco, professora São Francisco, de Paraná. A maioria preferiu um pós-pago. O pós-pago, né? E a maioria, o pré-pago foi... A maioria o pré-pago, ainda não apareceu a maioria do pré-pago. A maioria é pós-pago. Pós-pago, querem pagar depois. Porque as operadoras, elas trabalham muito com marketing e a vantagem dos planos para esses celulares. Você faz um plano e compra o celular e paga o plano e você tem, Apareceu o pré-pago. Apareceu o pré-pago. 15 alunos aqui do Polo de Porto Velho, o Zona Norte, escolheram o pré-pago. Olha, parabéns. Parabéns. Nós fomos lá na sala deles, tinha até uns fugindo, mas a maioria está de parabéns, estavam fazendo. Espero que os outros polos estejam... Tanta gente bonita, ninguém quis vir aqui fazer pergunta, aparecer na televisão. Não quiseram participar, né? Mas que legal que todos estavam fazendo a atividade. Então é isso. Foi perceptível o levantamento de dados. E a outro questionamento da pergunta é do cenário B. Agora queremos a participação de vocês, fazer esse levantamento do conhecimento, do senso comum que vocês já ouviram, que através de informações de pai, avô, você conheceu um tipo de conhecimento do senso comum. Professora Ariadne, tem algum aí que colocou? Que acha que o que é o senso comum? Colocou algum tipo de conhecimento que eles conhecem, do senso comum? Ah, sim, tem a história do gato preto, né? Gato preto. Que a gente não colocou aí. Diga aí, professora, essa é nova. Essa é nova, quer dizer, não pode matar o gato preto, porque senão é 7 anos de azar. Nossa, 7 anos de azar. É a mesma questão da escada, né? Da escada, tu tem cara de que não passa embaixo da escada. Não cresci, né, professora Ariadne? Então, assim, há vários tipos de senso comum que as pessoas criaram para resolver um problema imediato. Eles não questionaram de forma crítica por que fazer aquela situação, acreditar naquela informação. Essa informação não foi refletida de forma crítica. Então, a mesma coisa, professora Ariadne, é da manga com leite. Exatamente. Por que foi criado? Então, foi criado para resolver um problema imediato naquela época, que era para que os escravos não comessem a manga, não trouxesse um prejuízo financeiro comendo as mangas. Então, dava o leite para os escravos e eles não podiam comer a manga. Então, existia somente um problema e que eles só sabiam e não tinha questionamento, porque não podia fazer e acabou. Então, assim, já o conhecimento científico não, ele é questionado, ele é construído, ele é constantemente em mudança, então ele tem uma análise crítica. Nessa questão aí, professora, São Miguel do Guaporé enviou a participação, né? Ele diz aqui que são ditados que fazem parte da cultura de muitos familiares. Então, devido a seguir tradições mais velhas, né? Essa questão de não tomar manga com leite, de não varrer os pés da pessoa que está lá no casa, viu, mulherada? Né? Então, mulher principalmente tem medo, né? Que a gente sai correndo. Sai correndo da vassoura para não pegar nos pés. Então, é bastante interessante essa resposta que eles nos colocaram aqui. E uma outra questão, João lá de Espigão pergunta se bom senso tem a ver alguma coisa com saber popular. O bom senso é aquele, como a professora Neuza já falou, é aquele conhecimento que no momento ele traz uma solução para o problema.
né? Então, é um bom senso, o saber intuitivo, é o saber construído de forma... Um senso que você vê, não posso fazer o que muitos dos nossos, né, antepassados, familiares sobreviveram, o bom senso. Isso é certo, isso é errado, isso faz mal, isso é bom, isso é ruim. Então, era o bom senso que eles utilizavam, sem saber de forma como surgiu esse problema, como surgiu essa hipótese de que não pode ou pode, faz mal ou não faz mal. Exatamente. O bom senso é uma forma de você se precaver de um mal, né? Que é diferente de senso comum, né? O senso comum, ele é um saber popular, mas o bom senso é aquela da boa consciência, dos bons conselhos, são opiniões ou padrões, né, que as pessoas convencionaram como bom senso, né? Por exemplo, não tomar sereno a noite toda, porque senão vai ficar resfriado, né? Então, esses são convenções que as pessoas têm a respeito daquilo que é bom e que é certo, né? Por isso que é certo, bom senso, né? Certo ou errado, bom ou ruim, tá? Então, vamos lá na segunda questão. Defina o que é conhecimento. O que é conhecimento? São um conjunto de saberes que eu, você... construímos sobre um determinado objeto, pode ser um objeto, um elemento, que é suficientemente para identificar, manipular, transformar, questionar, afirmar e negar. A questão 5 é, procure identificar no cenário A ou no cenário B quais são os tipos de conhecimento presentes em cada texto. Escreva como eles são construídos. No cenário A, esse conhecimento, que é o conhecimento científico, ele é construído a partir de estudos elaborados por experimentações e pesquisa. Houve um levantamento, houve uma pesquisa. Já no cenário A, o senso comum é construído por acumulações. Essas informações foram passadas de geração em geração e foram arraigadas de forma espontânea, não crítica como verdade absoluta. Na questão 6, identifique no cenário A e no cenário B as fontes de dados de pesquisa utilizadas para justificar as afirmações de cada texto. No cenário A, a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, é uma fonte de pesquisa reconhecida, segura, onde pode me dar um dado real, preciso. No cenário B, eu tenho somente a dona Silvaneide, somente ela é a minha fonte de pesquisa, não há outra fonte de pesquisa. Professora, tem outro questionamento? Nós temos aquele questionamento da Érica. Né? Sim, a Érica não quis vir aqui conosco fazer essa pergunta. Exatamente. Ela diz o seguinte, na pesquisa científica, o autor da pesquisa não pode interferir nos resultados. Sendo assim, como interferir sem influenciar nos resultados? No caso, quando nós falamos de pesquisa científica, né? A Érica colocou aqui resultados. Quando vou fazer uma pesquisa, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre levantamento financeiro, um déficit, ou a despesa, né, e receitas daquela empresa, eu vou fazer um levantamento. E detectei nos meus resultados que aquela empresa tem um déficit financeiro. No meu resultado, eu não posso falsear, eu não posso pegar o resultado e falar que esse resultado não há déficit financeiro, porque o meu levantamento diz que houve um déficit financeiro. Então, assim, eu não vou falsear nem intervir no resultado. Eu posso intervir na minha pesquisa trazendo uma solução para o problema que você detectou na sua pesquisa. Se foi um déficit financeiro naquela empresa, você vai sugerir para a empresa estratégias, métodos, formas, processos para que haja uma solução para o déficit daquela empresa. Então, jamais você modifica o resultado. O resultado, ele sempre será aquele resultado, ele pode ser utilizado em outras pesquisas em relação àquele resultado. E eu vou sugerir uma solução para aquele problema. A pesquisa é sugerir soluções, é resolver soluções, jamais mexer ou falsear em um resultado, certo, professora? Professora. Nós queremos agradecer já de antemão
né? A participação dos polos aqui Que foram bem conosco, participativos, né? bastante Parabéns. participativos. Nós temos aqui Cerejeiras, Presidente Médici, Vilhena, Porto Velho Centro. Aqui nós temos 2 polos, viu, professora? Olha aí. Espigão do Oeste, Cacoal, São Francisco do Guaporé, Nova Brasilândia do Oeste, Candeias do Jamari, um abraço para Candeias, próximo aqui a nós. Certinho. Porto Velho, Zona Norte, Cujubim, Jaru, a tutora Miriam, que desde cedo, acho que ela está aí participando. no chat desde Ligada. umas 20 para as 7 já. Jaru, quem mais? Mirante da Serra. Já falou todos os polos, Eu professora acho que Ariadne? não, todos não, que hoje nós temos pelo menos 24, somando aos polos também do IFAC, né, que eu ainda não consegui todos os nomes. Tarauacá eu sei que é um, Rio Branco também sei que é um, Que faltam legal. mais outros. Por enquanto são Só essas esses, nossas né, professora? participações, Então, isso. gente, estamos chegando ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham aproveitado, construído um conhecimento científico, um saber necessário. Vocês perceberam que foram valorizados o conhecimento do senso comum que todos nós conhecemos, todos nós possuímos um tipo de conhecimento. E estar no curso técnico em finanças é construir esse conhecimento científico. Essa semana, vocês vão ter 2 atividades. Vou falar de uma atividade que é a atividade de longa duração. Leia bastante, faça uma revisão nesses slides, na parte de introdução, lá está explicando direitinho, pesquise sobre um tema que é interessante, que você goste, comece a pesquisar na internet para produzir um trabalho de excelência, de construção científica de um saber necessário para o curso. E o outro tipo é, professora, atividade de curta duração. Isso, que é um fórum, né, que é uma discussão que nós lançamos sobre o que é ciência, né? Então eles vão fazer essa discussão e nós também queremos lançar o desafio aqui, né, professora, que a gente vai fazer o sorteio, né, desse livro. Isso mesmo. Que é justamente das NBR, são as normas técnicas brasileiras. E aí a gente ainda vai ver qual é o critério que a gente adota para poder... Para ganhá-lo, né? Para poder ter em mãos esse exemplar aqui. Isso, é um manual de cabeceira de qualquer acadêmico, é um manual que ajuda bastante no trabalho científico. Pessoal, então ficamos por aqui, espero que vocês tenham aproveitado e não esqueça, tenham um projeto na vida de vocês. Não esqueçam que o curso técnico em finanças é um curso que tem como projeto de vida educacional, de construção de saber, de agregar valor. Certo? Então, até semana que vem, façam as atividades, participam. E obrigada pela participação de vocês, dos polos. Exatamente. E até semana que vem. Até semana que vem, se Deus quiser.